investidores, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Também falamos das commodities agrícolas, produção, falamos de clima, falamos também de colheita e plantio, como é que está a demanda, a oferta, tudo isso no Brasil, Estados Unidos, China, Europa, enfim, comentamos sobre tudo acerca das commodities. E por falar nisso, vamos começar olhando as commodities lá na Bolsa de Chicago no pregão noturno. Hoje temos trigo em uma leve alta de 0,05%, milho sobe 0,44%, soja 1,06%, farelo 1,15% e o óleo 1,06%, ou seja, complexo da soja aí, uma alta bem interessante. Todas as commodities hoje em alta, o milho que vinha caindo durante a semana hoje está fazendo um movimento de recuperação. Vamos dar uma olhadinha como é que está a questão do clima também. Só antes de passar para o clima, é interessante comentar que ontem eu falei com vocês sobre problemas lá na Ucrânia. Alguns comentários de que o corredor humanitário que eles tinham feito lá sem a Rússia, né, ele havia parado de funcionar devido ao avistamento de vários caças russos circulando a região. Porém, ontem foi também emitida uma nota oficial pelo governo da Ucrânia dizendo que o corredor ele continua operante. Algumas questões lá ocasionam o atraso e isso tem impactado também nas vendas, mas a princípio sim, continua tudo funcionando lá na Ucrânia. Vamos dar uma olhadinha agora no clima. Pessoal, comentei com vocês também as discrepâncias na semana aí entre o modelo americano e o modelo europeu. E eles continuam com algumas divergências, né? Olhando agora para o modelo americano, a gente vê a perspectiva de hoje para daqui 5 dias. E lá para o Mato Grosso segue ainda com a perspectiva de baixo volume de chuva. Tá? Para o acumulado desses 5 dias, a expectativa é que chova aonde chove, né? Porque algumas regiões ainda não vão ter chuvas, mas a princípio deve chover apenas um volume de 5 milímetros. E já aqui para o sul, a chuva ela deve ser forte novamente. Então a gente vê manchas aí no tom de 120 a 150 milímetros para algumas regiões do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina e Paraná. Então algumas regiões deve chover ainda muito, muito mesmo. A chuva em excesso em algumas regiões do Paraná e de Rio Grande do Sul acabam atrapalhando no sentido de escoamento do grão. Ou seja, atrapalha o desempenho dos portos, tanto do Rio Grande quanto de Paranaguá, que pode aumentar o waiting time e, consequentemente, atrapalhar o programa de escoamento tanto do milho quanto da soja. Mais da soja lá no Rio Grande e aqui para nós em Paranaguá, para a parte do milho. Olhando o modelo europeu, a gente vê que ele mostra algumas regiões a mais de chuva lá no Rio Grande, no Mato Grosso, e também algumas regiões com um pouco a mais de volume. O modelo europeu que vem acertando mais do que o modelo americano. Em algumas regiões, poucas, claro, lá no Mato Grosso, chove e deve chover cerca de 15 a 25 milímetros, mas são regiões bem esparsas, bem pequenas também. E também o modelo europeu mostra um volume de chuvas ainda maior aqui para o sul. Então ali no modelo americano a gente via que tinha apenas uma pequena faixa do Paraná pintada com esse tom que mostra um acumulado de 150 milímetros. E no modelo europeu a gente já vê uma faixa muito maior com esse tom. Então a princípio pelo modelo europeu, nesses próximos 5 dias aqui no Paraná deve chover muito. E Santa Catarina também praticamente inteira pelo modelo europeu, pintada aí no tom de 150 milímetros. Então, a princípio, deve chover para todas as regiões produtoras do Brasil, para o sul muito mais, para o norte menos, e a região centro-oeste ali ainda continua com volumes bem baixos. Falar um pouquinho agora do clima em termos de temperaturas, pessoal. Comentei com vocês ao longo da semana que as temperaturas estavam mais altas para o centro-oeste e deve permanecer ainda alta essa temperatura, que é uma combinação que não é interessante, né? Porque a gente tem menos chuvas e temos também um calor que exige mais recurso hídrico do solo, ou seja, não chove o suficiente e o calor ainda castiga, ainda exige mais umidade do solo, ou seja, fica basicamente negativa essa relação entre a necessidade do solo e o que ele recebe e também do calor, né?
Vamos dar uma olhadinha, pessoal, como é que ficou aí os gráficos durante a semana. Começando aqui pelo petróleo. Petróleo que nessa semana ele fez um movimento baixista, caiu 4,5% até o momento e caminha para fechar a semana aí no negativo. Mais uma vez o petróleo vem testar aquela região onde ele rompeu os 83,60 dólares por barril. Região de forte resistência, né? Mais um teste lá. E a gente pode ver uma evolução desses preços caso o petróleo venha a trabalhar novamente acima dos 90 dólares. E como ele já corrigiu aí, vamos ver, 1, 2, 3, 4 semanas daquela forte alta que ele havia feito, se a gente olha no tempo, é possível que ele fique um pouco ainda de lado, olhando em questão de tempo mesmo. Mas se ele vier a fazer esse movimento aqui, rompendo pelo menos a máxima dessa semana, pode ser que a gente veja esse petróleo caminhando para o rompimento dos 93. E depois disso, meus amigos, o negócio fica caro, hein? Lá em cima, só que a gente tem uma resistência na casa dos 122 dólares por barril, que seriam os níveis de quando estourou a guerra entre Ucrânia e Rússia, lá em junho de 2022. Para o óleo de palma fez um movimento positivo na semana, bem pequeno, mas fez, né? Subiu 0,11%. Tá de lado também entre essas duas linhas vermelhas aqui, a gente já comentou sobre isso no passado, mas é uma região que ela vem também desde julho de 2022 de forma lateralizada. Para o óleo de soja, a gente vê mais uma semana de queda, já vem para a sexta semana de queda seguida, caindo aí 2,02%. Chegou a tocar essa região aqui, que é uma região de resistência, na casa dos 51 dólares, e a princípio sentiu a resistência lá. A gente deve acompanhar esse mercado aqui, para caso haja um rompimento também da máxima dessa semana, aí a gente pode pensar em uma evolução dos preços, buscando, quem sabe, a região dos 59 dólares. Para a soja em grão, a gente viu na semana um movimento também em queda. Claro que ainda tem um pregão, o final do pregão noturno de hoje e também o pregão diurno, mas a princípio a soja aí caminhando para fechar a semana com uma queda de 0,51%, que significa 6 cents por bushel. Para o milho, a gente teve uma semana bem negativa para o milho, após a tentativa de rompimento dessa lateralização, rompeu em falso aqui, e vem deixando uma barra de queda na semana de 2,62%. O caminho mais provável para o milho é que ele venha testar novamente as mínimas aqui dessa lateralização. Tá? Para o trigo, também tivemos uma semana em queda, que no momento é de 1,24%. Mesmo caso da soja, ainda tem o pregão noturno, final do pregão noturno, que encerra nesta manhã e começa ali a partir das 10h45. A gente vê aí como é que vai ficar, né? Mas a princípio vai se fechando numa semana de uma queda de 1,24%. Vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas, pessoal. Bolsas que ontem grande volatilidade, né? A gente teve dados interessantes sendo publicados nos Estados Unidos, dados com relação à venda de casas, que, como eu comentei com vocês, os outros dados já vinham mostrando uma força, e a tendência era que o dado de ontem também viesse mais forte. E, de fato, a economia deles lá segue muito forte, e isso foi retratado muito bem pelo PIB, que veio um PIB de 4,9%, acima das expectativas, bem mais alto aí. Então, a economia americana ela segue muito forte. E o que isso significa? Dados bons, nesse momento, são ruins. Por quê? Porque eles passam a ideia de que o Fed vai ter que aumentar mais uma vez a taxa de juros para conter a inflação, que parece não querer desacelerar. Por quê? Porque o consumo lá está muito forte, a economia está muito forte, e pendendo para esse lado seria plausível que o Banco Central lá, o Fed no caso, fizesse mais um aumento de pelo menos 0,25% na sua taxa de juros, sem falar na extensão da janela em que a taxa de juros lá deve ficar mais alta. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então nos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a estar caindo mais de 2% no S&P e Nasdaq, e acabou fechando com uma queda um pouco menor. Então a gente vê o S&P 500 fechou com uma queda de 1,18%, Nasdaq fechou com uma queda de 1,76%,
Dow Jones 0,76%. Lembrando, isso aqui repercutindo a questão aí do PIB e essa perspectiva de uma taxa de juros mais alta, que acaba impactando no resultado das empresas. A gente está vendo essa semana aí uma rodada dos relatórios das empresas e basicamente todas elas estão trazendo o quê? A gente ainda está tendo lucro, mas a perspectiva para frente é que esse lucro diminua bastante. Por quê? Porque o custo do dinheiro está muito mais caro. Então você tem esse impacto de uma taxa de juros de 5% sendo projetada para frente, né? Isso acaba derrubando aí o preço do mercado acionário. Na contramão, o Brasil, contra tudo e contra todos, subiu muito bem. Subiu 1,73% o Ibovespa ontem, enquanto todo o mundo caía. A gente via a Europa ontem caindo também, seguindo aí os Estados Unidos. Europa que ontem trouxe aí uma manutenção na taxa de juros após uma sequência de 10 altas, uma sequência histórica de altas de taxa de juros lá, e aparentemente parou aí de subir seus juros e vai seguir olhando os dados, orientado a dados, assim como fez os Estados Unidos. Ontem a gente teve uma coletiva de imprensa da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, trazendo aí essas perspectivas para frente. A princípio, a Europa parou de subir suas taxas de juros. Para a Ásia e Pacífico, China vem comentando de mais estímulos. Comentei com vocês que essa semana eles fizeram um estímulo aí de 1 trilhão de yuan. O mercado estava meio cético, achando que não era o suficiente. Grande parte desse 1 trilhão vai para a parte de infraestrutura, que seria o que ajudaria a nós aqui em termos de vale, né? Vale do Rio Doce, exportação de minério de ferro. E hoje continua aí com um bom humor, pensando mais nesses estímulos e nos estímulos que hão de vir. Xangai fechou com uma alta de 0,99%, Hang Seng 2,16%. Comentam também que vem um momento mais altista para as bolsas lá na Ásia Pacífico, principalmente na parte de China, porque a princípio as ações lá já caíram muito e estão bastante descontadas. Se isso é real ou não, a gente vai acompanhar aí ao longo das próximas semanas. Japão sobe 1,38%, Coreia do Sul subiu 0,16% e Austrália 0,21%. No dia de hoje, a gente ainda tem a Europa nesse movimento que segue baixista lá na Europa, né? A gente já vem comentando isso há pelo menos uns 3 meses. E a Europa segue dia após dia fazendo movimentos negativos. Claro que lá a intensidade não é tão grande quanto aqui, né? A gente raramente vê aí os movimentos de 2%, 3% lá, né? São movimentos mais dentro da faixa de 0,5% a 1%. E hoje, não diferente disso, a gente vê o Eurostoxx caindo 0,63%. Destaque de queda vai para a Bolsa da França, que caiu 1,16%, mas o tom é mais negativo para a Europa. Leve queda lá no momento. Para a parte de futuros dos Estados Unidos, a gente tem uma recuperação das bolsas do dia de ontem. S&P, a princípio, deve abrir com uma alta. O mercado futuro vem trabalhando com uma alta de 0,19%. Durante a madrugada, lembrando que lá roda meio que 24 horas por dia nos mercados futuros, porque tem uma questão de que enquanto aqui no Ocidente está fechado, você tem a Ásia, né? E a Ásia também negocia bastante, tem bastante investidor estrangeiro dessa região, então lá acaba que vira praticamente 24 horas por dia. Então o S&P 500 durante a madrugada ele chegou a estar mais alto, trabalhou aí próximo dos 0,5%, 0,5% de alta, e agora no momento vem com uma alta de 0,18%, desacelerando a alta durante a madrugada. Para a parte de Nasdaq, a recuperação é um pouco mais alta, ela vem subindo 0,72%. Olhando para o dólar, a gente tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,16%, e um dólar mais fraco contra países emergentes. Olhando aqui para a China, que é sempre interessante a gente olhar como é que está a relação lá, lembrando que hoje as taxas de juros entre China e Estados Unidos, ela não compensa deixar o dinheiro lá investido na China, por quê? Porque a diferença hoje ela é de 3% favorável aos Estados Unidos, então é natural um movimento de saída de dólares de lá, que acaba puxando o câmbio deles para cima e trazendo aí nas piores marcas dos últimos 10 anos, se eu não me engano. Enfim, China vem negociando a 7,32. Ficou enroscado durante a semana no 7,31, mas a princípio o câmbio vem se mantendo forte lá na China, apesar dos movimentos feitos pelo Banco Central de lá
para impelir aí essa alta mais pungente do dólar. Pessoal, comentei com vocês, mas não falei do minério de ferro, né? Minério de ferro hoje, com as questões de estímulos lá na China, sobe 2,12%, que é positivo para a nossa Vale. Também temos o petróleo subindo 1,59%, positivo para a Petrobras. Se a gente olha para o Ásia Pacífico, a princípio seria um dia mais positivo para o Brasil. Porém, ontem, como a gente descolou do mundo, tem que ver como é que vai ser essa relação hoje. Se vai continuar com esse ímpeto de alta aqui, ou se vai ser um pouco mais lateralizado, olhando para as demais bolsas que vêm trabalhando em queda. Hoje, na agenda, a gente tem 9h30 da manhã, núcleo de índice de preços lá nos Estados Unidos. Isso aqui pode mexer com o mercado, então 9h30 da manhã vamos ficar atentos. Traz uma ideia aí da inflação, né? E a gente também tem o índice de preço PCE, que o anual, não é tão importante. O núcleo ele acaba sendo mais importante porque ele exclui ativos que são mais voláteis, por exemplo, como o combustível. Então ele dá um panorama mais real do que está acontecendo com a inflação e não tão momentâneo quanto o geral. Olhando para as 11 horas da manhã, a gente tem expectativas de inflação lá em Michigan e também o índice Michigan de percepção do consumidor, que vai dizer aí como é que o consumidor está, se ele continua com a ideia de que ele vai continuar gastando mesmo sem problema nenhum, que ele não precisa fazer reservas e está tudo certo. Então, dados um pouco mais fracos, mas às 11 horas da manhã também pode mexer um pouquinho com a bolsa. Fora isso, pessoal, não temos mais nada de interessante aqui na nossa agenda para esta semana. Pessoal, um grande abraço, vejo vocês na semana que vem. Ótimo final de semana.